Bom dia, meu sexto ano, tudo bem com vocês? Nós vamos fazer uma revisão hoje do conteúdo que nós já tínhamos dado, mas nós tivemos uma pausa para as semanas de revisão, né, para o nosso teste, e hoje nós estamos retornando ao conteúdo. Vamos falar um pouquinho sobre as vogais e as semivogais. A vogal ela é a mais importante dos nossos fonemas, porque não existe nenhuma sílaba sem vogal. E a vogal, ela sempre vai sair da nossa boca sem obstáculo nenhum, ela sai livre da nossa boca. Nós temos as nossas 5 vogais, o A, o E, o I, o O e o U, tá? As semivogais, o que são as semivogais? Elas vão se juntar a uma vogal e elas sempre serão mais fracas, elas aparecerão com menos intensidade, né? Os fonemas I e U são semivogais, em alguns casos o E e o O também, tá? Porque eles podem se juntar também a uma outra vogal e ser pronunciado com menos força. A consoante, o que é uma consoante? Porque ela sozinha, ela não consegue sair livremente pela boca. O som da minha consoante tem obstáculo, né? Elas só vão formar uma sílaba elas só vão formar uma sílaba apoiadas no som de uma vogal, tá? Aí sim a consoante acontece com o som de uma sílaba e de uma vogal, tá bom? Aí eu coloquei aí para vocês o alfabeto com as 21 consoantes. Vamos relembrar um pouquinho sobre o encontro vocálico. Como o próprio nome já diz, é o encontro de duas ou mais vogais em uma palavra, tá? Quando há união de duas ou mais vogais em uma palavra, tá? Aí coloquei alguns exemplos para vocês: coração, mamãe, herói, loiro, paraguai, ciúme e poético. Nós vamos classificar os encontros vocálicos de 3 maneiras: ditongo, tritongo e o meu hiato. Não é verdade? O ditongo, o que é o ditongo? É quando eu tenho a união, o encontro de uma vogal e uma semivogal, né? Ou que é o ditongo decrescente. Ou o encontro de uma semivogal com uma vogal, tá? Que vai ser o meu ditongo crescente. Então, lá eu tenho os dois exemplos: água e paz, tá? Água, meu ditongo crescente, e paz, o meu ditongo decrescente. Por quê? Água, uma semivogal, uma vogal fraca, com uma vogal forte. Um U fraquinho e o A forte. E paz, o contrário, tá? É o meu ditongo decrescente. Uma vogal forte com uma semivogal fraca. O hiato é o encontro de duas vogais, mas ele vai ficar sempre quando eu separar a sílaba em sílabas separadas, tá? Dei os exemplos aí de receoso, triunfo, poeta, tá? Eu tenho um encontro de duas vogais, mas quando eu separo as minhas sílabas, elas ficam em sílabas separadas, tá? Poeta, triunfo, receoso. E o tritongo, o encontro de 3 vogais numa mesma sílaba. Saguões, saguões, saguões e saguões, quaisquer e enxagou, tá? Aí eu tenho o tritongo. Encontro consonantal. O próprio nome já diz também. É o encontro de duas consoantes, tá? O encontro consonantal, eu tenho o quê? Duas consoantes juntinhas, tá? E elas vão ser
pronunciadas. As duas consoantes vão falar. Eu não vou ter alteração de som de nenhuma delas. Eu não vou perder som de nenhuma dessas duas consoantes, tá? Coloquei exemplos para vocês, dois exemplos diferentes aí. Primeiro eu coloquei exemplos com as consoantes na mesma sílaba. Olha lá, pedra. Separei, eles ficaram na mesma sílaba. Mas por que eu encontro consonantal? Porque eu falo o sonzinho do D e faço o sonzinho do R, tá? Eu falo as duas. E também botei o exemplo de consoantes em sílabas separadas. Garfo. Mas é encontro consonantal por quê? Tenho duas sílabas, né? Tenho duas consoantes em sílabas separadas e eu falo as duas consoantes. Tá bom, gente? E o dígrafo? O que vai acontecer com o dígrafo? É um encontro de duas letras, mas que faz um único som. Duas letrinhas juntas que fazem um único som. Como é o exemplo aí de chapéu. O CH tem o som do X. É um dígrafo consonantal. Piscina. Eu não falo piscina. Eu perco o meu som do S. Eu falo piscina. Carroça. Eu não falo dois R's. Eu faço só o som de um R. Descer. Eu não faço descer. Eu falo descer. Não é verdade? Então, eu perco o som do S. Por isso, eu chamo de dígrafo. Mosquito, o QU com som de K. Tá bom? E, por último, ali, o comprimido, que é aquele meu dígrafo vocálico. Lembra que eu expliquei a vocês? O meu M não tem som aí. Quem tem o som é o O, que fica nasalizado. Então, vai aparecer o meu O com um tio em cima. Comprimido. Tá bom, gente? Vou colocar bastante exercício disso na nossa folhinha tarefa. Eu passei um exercício para vocês de revisão. E tem bastante coisa sobre isso, tá bom? Sílabas tônicas agora. Vamos falar sobre as sílabas tônicas. Nós temos as classificações das proparoxítonas, paroxítona e aoxítona. A proparoxítona, elas todas são acentuadas e sempre a acentuação acontece na antepenúltima sílaba. Coloquei aí dois exemplos para vocês. Árvore e robótica. Paroxítona é uma palavra que tem a penúltima sílaba como sílaba tônica. Então, a sua penúltima sílaba é que vai ser pronunciada com mais força. Açúcar, automóvel, metade, mesa, tá? E as oxítonas são aquelas em que a última sílaba é pronunciada com maior intensidade, que é a sílaba tônica, tá? Independente de receberem ou não acento. Em inglês, dominó, armazém, papéis e angu. Tá bom, gente? E os números de sílabas. Monossílaba, quando eu tenho uma única sílaba, pé, pó, nó. Dissílaba, duas sílabas, bola, casa, mala, pente. Trissílaba, palavras com três sílabas, mendigo, merenda, cabana. E polissílaba com quatro ou mais sílabas, tá? Paralelepípedo, passarinho e problemático, tá bom? Fiz uma folhinha de exercício para vocês com 13 questões. Mais tarde eu vou lançar o gabarito, tá? Tirem as dúvidas de vocês. Vejam aquela nossa última aula, também aquela videoaula que eu fiz para vocês, que tá tudo bem explicadinho, tá bom? E tirem todas as dúvidas de vocês comigo. Fiquem com Deus, um beijinho no coração de cada um, tá?